Olá, seja muito bem-vindo ao nosso encontro e hoje com um tema forte e muito especial. Que Jesus nos guie, nos oriente, e a convidada é uma pessoa de uma sabedoria imensa e eu já vou convidá-la, que nós temos muito assunto. Ei, mãe, você tá aí? Beijo, mãe. Foi convite. Você é linda. Acho que o convite foi pra... Oi, aceita nós aí, tia. Deixa eu ver se foi de novo. Vou cancelar e vou te chamar de novo. Dá uma olhada aí. Olá, Oi, Letícia. Boa tarde. tá? Está me ouvindo bem? Tô ouvindo bem. Bom, não sei, você Eu- já falou que vai ter um temporal aí, aqui também. É, nós tá dando muito trovão. É. Então, aquele mesmo Deus que faz a água de pedra sair é o mesmo que vai deixar a nossa conexão perfeita aqui até o final. É isso aí. Bom, primeiro eu quero te agradecer por você ter aceitado o meu convite. Eu Eu que tô agradeço pela oportunidade. Desde que eu me entendo por gente, eu sei que você estuda esse assunto e uma das pessoas que mais tem propriedade para falar disso é você, eu não consigo pensar em outra pessoa. E eu acredito Mas, que você tenha tido a oportunidade de agradecer por tudo que você já tenha feito, você já fez por mim. A minha mãe é uma pessoa que me apresentou Jesus, mas você é uma que botou uma bomba atômica dentro do meu cérebro e me explodiu para o espiritual. Por muitos anos eu tentei camuflar isso, reconstruir, mas não tem jeito, não tem volta. Então eu já deixo até um recado para quem nunca ouviu falar desse assunto, desliga a live, vai embora, porque depois que quer, não tem volta. é Feliz, verdade. feliz é o tempo da ignorância, que você não sabe de nada. Depois que você conhece, não existe mais volta. Bom, tia, eu peço que o Espírito Santo nos guie hoje, que ele nos coordene, que nos dê sabedoria, que a nossa palavra hoje possa ser mais simples que uma criança e que ela possa ser mais profunda que uma faca de dois gumes Amém. e que a gente possa esclarecer muitas pessoas perdidas, assim como eu. Por isso que eu te chamei aqui, porque esse encontro primeiramente é para mim e, e a partir de mim que possa transbordar na vida de muitas pessoas. Mas é engraçado que quando acontece alguma coisa ruim, negativa no mundo, inclusive o que está acontecendo agora, né, hoje, o que a gente está vivendo no mundo, a gente sempre fica com aquele questionamento assim, ai Jesus, volta logo. Não, É, agora, a gente vem pandemia, aí agora a gente entra nesse momento de guerra e a gente está aqui falando, Jesus vai voltar. Não, tá na hora. Jesus está voltando.
E independente da gente entrar nesse assunto de Jesus estar voltando ou não, existe um questionamento que a gente tem que deixar bem claro, né? E se Jesus voltar para você hoje? Óbvio. É isso. Quanto a isso, de saber é bom, é importante. Lá em determinado lugar na Bíblia diz que meus filhos perecem por falta de conhecimento, mas a gente vê, de outro lado, milhões de pessoas sem nenhum conhecimento, analfabetas, que moram nesse mundo aí no meio dessas florestas, pela África, que não tem a menor chance de aprender nada. Mas Deus nunca desampara ninguém. Então, a divina, a sabedoria retorna, em sonhos se comunicam, e todos, no fundo, sabem, na verdade, o que deve acontecer. E ser e ter amor é muito mais importante do que saber. Embora saber leve à prevenção, a uma maior expansão de consciência, que são coisas altamente importantes também. Muito Você importante. abordou aquele dia... Oi? Não, desculpa. Você começou falando de Jesus voltar, né? Quando? Quando? Mas isso está claro, está claríssimo em Mateus 24 e em Lucas 21. Nossa, todos conhecem. Então, contudo, ninguém sabe a hora e a data que o fim virá, nem mesmo os anjos, nem sequer o Filho de Deus, só o Pai. Portanto, conservem-se alerta, vigilantes, pois não sabem quando isso se passará. Isso foi escrito há 2000 anos, mas continua absolutamente válido. Conservem alertas e vigilantes. Né? Isso é para todos nós. Mas 4 mesmo tem a resposta para quando ele vai voltar. Que este evangelho do reino seja pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, e então virá o fim. Aquilo que você disse foi muito importante. Quantas pessoas está em Mateus 24:14? Eu anotei aqui como um dos sinais, né? Esse é um dos sinais. Pregação do Evangelho. Aí eu tive pesquisando, porque eu sei que tem muita coisa, mas a gente não sabe, assim, em detalhes. Então, estimada em 6 bilhões e 800 milhões de pessoas no mundo que já conheceram a Bíblia. A Bíblia, né, o Evangelho, a palavra de Deus. A Bíblia foi publicada em mais de 3.000 idiomas, né? E eu anotei para não esquecer, 4 bilhões de exemplares já foram impressos. E é o primeiro livro no ranking de todos os livros no mundo inteiro, tem 50 anos. Então, realmente, o Evangelho está pregado em todo o reino, né? Porque são 7 bilhões e meio, mais ou menos, 6.800, é muita gente que já conhece o Evangelho. Mas falta muita gente ainda, aquilo que você disse, né? Essas pessoas que estão escondidas não, né? Inalcançáveis em alguns lugares. Pois mas é. com esse avanço da tecnologia e esse assustador avanço tecnológico, igual esse encontro que nós temos, esse encontro que a gente está tendo aqui hoje, aonde que essa live pode chegar, aonde que essa mensagem pode chegar, eu não sei, mas eu não consigo mais ficar de boca fechada. Sim, e a internet é uma bênção, né? É uma bênção para esses assuntos, para essa divulgação. Imagino se a gente tivesse dependendo de enciclopédia da Barça, antiga Barça, que você nem sabe o que é isso. Sei. E todos os livros para comprar, para ler. Nossa! A internet adiantou muito. E até mesmo sem essas notícias, né? Imagina como demorava chegar uma notícia, né? E muito,
Hoje, em tempo real, a gente vê o que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, e é uma É, bênção. Então, então, paralelo a essa pregação do evangelho no mundo, né, esse conhecimento por bilhões de pessoas, ainda eu estava vendo, um dos sinais é assim, o abandono da fé. Muita gente, a despeito disso, abandona a fé. E eu fiquei admirada quando eu fui procurar, porque diz o seguinte em algumas pesquisas: 66% dos jovens, depois que eles entram na faculdade, eles simplesmente se afastam das igrejas. Né? Podem até voltar, alguns depois, talvez pela própria circunstância, né? Cursos que demoram o dia inteiro, que demandam, que estudam de noite, trabalham de dia. Então, um percentual muito grande, eu achei, de pessoas, de jovens que abandonam as igrejas. E muitas outras pessoas também, né? Adultos que vão abandonando a igreja. O percentual é grande, é muita gente que se afasta. Pô, sei lá, essa vida moderna também dificulta, né? Especialmente quem mora em cidades grandes, em capitais, né? Em grandes centros, o tempo fica encurtado, o tempo fica um desafio muito grande. Trabalhar, viajar de ônibus para lá e para cá, ainda ir para a igreja. Mas nada disso justifica, porque ler a Bíblia e orar todo dia pode ser feito em casa, e deve, né? eu tenho um conhecido que diz que se a gente lê 10, ele me ensinou, né? 10 páginas da Bíblia, o Júnior, meu primo, 10 páginas da Bíblia por dia. 10 páginas. Você lê ela em 4 meses. Então, Pois diminua é, para 3 páginas, né? Se for um pouco mais difícil. a minha vizinha, ela era evangélica, lia a Bíblia assim, todo ano, uma página, não sei se era uma página, se era uma folha por dia. Todo dia, todo ano, anos e anos e anos. Então, lia e relia a vida inteira. Não é tão difícil assim, né? Mas tem uma coisa interessante que existe um ser, que é o diabo, né? Diabo, capeta, qualquer nome que a pessoa quiser dar, que ele trabalha no tempo. Ele está há mais tempo no mercado, né? Então ele entende das coisas e ele trabalha no nosso tempo, na nossa falta de tempo. Para isso aí Sim, mesmo. sim. Tá de É, parabéns, né? Inclusive tem que dar um adesivo é para ele. só, há uma lei hermética que fala, né? O que está em cima é igual ao que está embaixo, o que está dentro é igual ao que está fora. Então, a cabeça organizada, ela organiza o que está em volta, né? Toda a vida de uma pessoa pode ser avaliada, toda a vida externa, trabalho, casa, vida em geral, pode ser avaliada pelo que está dentro, pelos próprios pensamentos. Um pensamento organizado conduz a uma vida organizada. Um pensamento desorganizado conduz a uma vida totalmente desorganizada. Então, quem é organizado sempre achará tempo para ler a Bíblia, para orar, para conversar sobre o assunto, para fazer uma reunião, um culto no lar, ou rezar o rosário, dependendo da religião, né? Todos os dias, uma vez por semana, e permanecer na bênção de Deus. É muito forte isso. Então, por muito tempo, eu protelei. Ah, não tem tempo para isso, não tem tempo para aquilo, não tem tempo. Tem. As É mesmas só 20 organizar. são para mim, são para você, é para o meu vizinho, e tempo a gente tem, e muito. A Se gente só não dá. desligar a televisão, já é meio caminho andado. A gente só não dá prioridade a quem deve ser prioridade na nossa vida, né? É isso aí. Mas aquelas últimas mensagens que a gente andou conversando a respeito disso, assim, mexeu muito comigo. Muito, assim, sobre se preparar mesmo para a falta de alimento, se preparar para a falta de água, se preparar para
para essas coisas, mas você acha assim, que isso é uma coisa que tem que ser feita agora, essa preparação hoje, instantaneamente, ou é uma coisa que a gente pode deixar assim mais para frente? Não sei, Letícia. Em 1990, né, eu e um grupo compramos um sítio, montamos uma comunidade e já tinha instruções para fazer armazenamento de alimentos. Só que passou o tempo, né, a maior parte da turma envelheceu e a gente largou o nosso, Eu o nosso lembro, objetivo para lá. Pois é, passou. Agora, desde o ano passado, as mensagens que você está se referindo são católicas. Eu não sei o alcance das pessoas, né, que vão ver essa live, né? Mas assim, elas são para católicos e são para evangélicos, né? não, não, com muito carinho e respeito, eu não levanto bandeira de religião. Ah, tá. Não levanto bandeira de religião porque eu estou focada na Bíblia. E a Bíblia é uma só, para católico, para espírita, para evangélico, e a palavra é única. E o meu foco aqui... Como eu milito, né? Eu publico muito, e também eu já deixo escrito. Esse aqui é para católico e evangélico, e para quem gosta de profecias. Para ninguém depois ficar fazendo comentários desagradáveis, porque paciência nunca foi muito meu fraco, né? Com comentários, com indiretas, com deboches, essa coisa assim, no Facebook especialmente. Porque lá... Mas assim, bem honestamente, bem humildemente, eu não estou muito preocupada com isso não, porque hoje o nosso encontro é para mim. Ah, tá. Beneficiado será quem aparecer no encontro. Mas então, eu penso que a palavra é uma só e eu gostaria que você ficasse livre para falar o que você quiser, da forma que você quiser, do jeito que você quiser. Porque o que nós temos hoje é liberdade. Eu sou muito feliz por ser livre, por falar de Jesus. E ninguém vai entrar na minha casa, vai queimar minha Bíblia. Então, eu gostaria que você fosse livre para falar do que você quiser, da forma que você quiser. Quando o anticristo estiver na Terra, vai sim, minha filha. Vai tomar todas as Bíblias e fazer um grande incêndio. Não tenha dúvida. Mas os sinais do tempo do fim que eu anotei são guerras, né? As guerras que estão acontecendo. São 30 guerras que acontecem no mundo normalmente. 30, 40 guerras. Que nunca a TV fala. Guerras de tribais, guerras de religião, guerras raciais, umas guerrilhas dentro dos países. Mas morre gente e a mesma coisa de guerra. São guerras, né? E agora essa guerra grande que todo mundo está sabendo, né? Só o real motivo, ele está bem escondido, ninguém desconfia, né? Realmente isso deve ser revelado depois, né? Nossa Senhora, eu falando de Nossa Senhora, né? Fica à vontade. Os motivos também são poder. Ter poder no mundo. O poder atrai muitos, né? Então, as guerras, o abandono da fé, que nós já falamos, a fome no mundo, que é uma absurdidade, né? São milhões de pessoas que morrem. 8.500 pessoas morrem no mundo de fome. É claro que vai morrer de anemia, vai morrer de cor, mas vai morrer de fome por falta de nutriente, né? 18 milhões de crianças estão em situação de fome no Brasil. A fome é grande, mas é grande mesmo. E chega ao ponto deles dizerem que um terço da humanidade, da Terra, está passando dificuldade na alimentação, com restrições alimentares, né? Comendo o mínimo para sobreviver. Então, é muito grande. A fome, a má conduta do ser humano, que também seria um sinal, e hoje nossa, essa má conduta é uma coisa horrível, né? A corrupção é uma absurdidade, em todos os meios e na política. Desonestidade, até falsificação de dados, esse negócio de fake news, sabe? Falsificação de dados, falsificação de documentos, de livros, falsificação de produtos. Olha até o tamanho disso, né?
troca de influência por favores sexuais, isso acontece muito. Não honrar com os contratos, até não pagamento de contas, né? Compra um carro e não paga, compra apartamento e não paga, essa coisa toda. Tudo isso é má conduta do ser humano. O esforço pela paz é outro sinal do fim dos tempos. Grandes esforços têm feito, né? O Emmanuel Macron, ele é um diplomata, né? Um sábio. Ele é jovem, ele é bonito, ele é simpático, ele é carismático, ele tem jeito para conversar, embora muita gente ache que ele seja um anticristo. É isso que a gente Mas ele sabe mediar conflitos, né? Sabe dialogar com os países em conflito, em situações difíceis assim. Ele é muito bom nisso. Depois tem a morte dos cristãos, que eu mesma fiquei muito admirada com esse negócio. Eu nunca pensei que tivesse morrendo tanta gente assim, viu? Cerca de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo todo ano. Perseguição suave, perseguição severa. Eu fiquei admirada, porque eu sabia que tinha, mas eu quis ver uma notícia aqui, outro vídeo ali, mas não imaginei o tanto. E 3.000 cristãos assassinados, porque perseguir uma coisa, depois matar mesmo é outra. 3.000 foram assassinados em 2019, por causa de religião, né? E mais admirada eu fiquei ainda quando eu descobri que existe uma chamada Lista de Perseguição Mundial. Não sei qual órgão, deve ser alguma igreja que coordena isso, né? As igrejas que estão em todos os países, né? Tem uma lista de perseguição mundial. E é uma lista grande, tem informações, mas muita informação mesmo, viu? Essa lista de perseguição é de perseguição de pessoas religiosas? Religiosa. Nossa, eu fiquei admirada, eu não sabia nem que existia isso. Sabia que existia perseguição religiosa, mas não sabia que a coisa era desse tamanho, viu? E a morte dos cristãos. Depois, agora, as causas mais imediatas, né, visíveis para nós aqui, são os desastres naturais. Mas antes da gente entrar nos desastres naturais, vamos falar da reserva de alimento, né? Que você perguntou e eu acabei não respondendo. Desde o ano passado, no ano que começou a pandemia, então foi 2020, e começaram umas mensagens avisando para fazer reserva de alimento e água, né? Porque não é assim, eu vou no supermercado e compro tudo de uma vez. As pessoas não podem fazer isso. As pessoas, no máximo, podem comprar um item a mais para guardar, além dos itens consumidos durante o mês. No mês seguinte, compra mais uma coisa, no outro mês, mais uma coisa, né? Então, para armazenar, assim, pelo menos para 4 meses, tem gente que fala 6 meses, tem um senhor que faz uns vídeos maravilhosos, altamente competente, ele falou que se fosse armazenar, teria que ser para 6 anos. Aí é praticamente impossível para a maioria das pessoas, né? 6 anos, até lá já não tem como. Nem tem onde guardar, nem tem dinheiro para comprar e nem vai perder muita coisa. Vai perder, não sabe. A menos que seja aquelas coisas enlatadas no estilo americano, que infelizmente a gente não tem aqui. Tem a tal da comida liofilizada, mas quem tem acesso a essas coisas, porque são caríssimas. Armazenar água, né? A gente não mora em lugar que precisa armazenar água, mas a maioria da população das cidades grandes pode ter. Agora, se você compra um garrafão de água, ele tem ele tem um limite para ser usado. Embora tenha vídeos no YouTube que ensinem a botar um quanto lá de água
desses conservantes, né, que a gente usa para lavar roupa, água sanitária, Nossa. para poder... mas é assim mesmo, eu já não imagino o que tem na limpeza da água das cidades, né? Nem imagino o que passa lá, o que eles põem lá, naquela água podre do rio, para transformar nessa da água limpinha da torneira que a gente toma. E ela pede também... É o tempo da ignorância. Eu não tinha parado para pensar nisso. Ela pede também para guardar assim, remédios. Pessoa que toma remédio de pressão, por exemplo, né? Guarda um remédio aí, compra umas 4 caixas que dê para o mês. Mas aí tem o pessoal da saúde, por exemplo, que é impossível, o SUS só dá para um mês o remédio. Não dá para mais, a não ser que a pessoa consiga guardar. Comprar os 4 e depois vai remanejando, né? Usando os que estão comprados e botando outros no lugar para permanecer sempre dentro da validade. Esse é um... Mas a maior parte das pessoas não tem conhecimento. Mas a Nossa Senhora frisa nas mensagens que tudo que você conseguir guardar deve ser repartido com aqueles que não podem, não puderam, não souberam e não podem mesmo comprar. Pessoas que não têm nem zero de reserva de alimento, não compra nem por mês, compra por semana, por dia, quando recebe essa coisa toda, né? Mas ela disse também que as pessoas que estiverem em oração, firmes na fé, com Deus, ligados com ela e com Jesus, eu acho que esses são muito especiais, viu? Mas eles receberão o maná do céu, como o povo de Israel recebeu no deserto. Que todo dia será fornecido este maná para essas pessoas. Glória a Deus, que bênção, hein? Mas tem que ser merecedor. Né? Tem que ser merecedor. Eu achei isso maravilhoso, né? É aquela história de que Deus é Pai, nunca desampara, né? Verdade. Quando eu li essa parte, né, de que o fim só viria mesmo quando a mensagem fosse pregada a toda a gente, a todo mundo, isso mexeu muito comigo. Eu falei, gente, eu não posso mais ficar com a boca fechada. Pois é. Mesmo assim, muita gente, embora tenha acesso, tenha possibilidade, não se interessa, não quer, né? Mas é por isso questão de escolha também, né? Escolha, justamente, vai escolha. Ouvir, aquela coisa vai que não ouvir, vai saber e vai escolher ignorar. Né? Aí são questões pessoais. Né? Depois, o que está inserido nesses sinais do final dos tempos são o clima, desastres naturais. Né? Os desastres naturais, eles estão dentro do fogo, da terra, da água e do ar. Tudo que vem desses 4 elementos, né? Fogo, terra, água e ar. Aí eu comecei a notar o desequilíbrio climático. Há muitos anos, né, que está se falando no aquecimento global. Aquecimento global. E a humanidade está fazendo coisa errada, e está mesmo, né? Mas nós aqui, a população, a culpa nossa parece mínima diante das coisas, né? O desmatamento. Eu não sei qual a solução que eles arrumariam para fazer casas de madeira, essa coisa toda. Mas a humanidade, ou os grandes, né? Porque isso não é gente pequena, não é pobre, que vai lá desmatar a floresta amazônica. São grandes corporações. São grandes milionários, né? Que pagam. Mas isso não vem ao caso. Isso faz parte dessa transição planetária mesmo. Faz parte da transição planetária. E isso
tem essa parte toda, né, do ser humano, da conduta da humanidade no planeta Terra, que levou uma parte disso. Mas eles não citam, na verdade, as influências externas. As influências, por exemplo, do planeta intruso. Eu não sei, esse tema, você conhece isso, né? Conheço, mas não tão profundo. Pois é. Desse planeta, a gente entra numa área... a Terra, a Lua gira em torno da Terra, a Terra gira em torno do Sol, só que todo o sistema solar gira em torno de um outro Sol dentro da galáxia. Então vai se girando e girando e girando, e o que a gente estava há 10 anos atrás não é o mesmo lugar que todo o sistema solar está. Tudo gira, tudo, né? Tudo movimenta no universo. Essa também é uma lei hermética. Tudo fica em movimento, sempre em movimento. Como o nosso sangue que fica em movimento, as energias que ficam em movimento, os planetas e os sóis, as estrelas também estão em movimento. Então, esse aquecimento vem de todas essas mudanças também. Desses desastres naturais, é muito... Como é que eu digo? O degelo dos polos. Isso foi crescendo, esse aquecimento global, seja de uma forma ou de outra, foi crescendo e criando um efeito estufa. E esse efeito estufa está fazendo as calotas polares degelarem, né? E muito. Às vezes mostra enormes icebergs que já se desprenderam e estão viajando pelo mar, né? E vai chegar um momento, isso vai não crescendo sem fim. Porque vai chegar um tempo, essa água das geleiras é toda água doce. E essa água doce vai toda cair no mar e degelar. E vai mudar a salinidade do mar. Mudando a salinidade do mar, muda também as correntes marítimas. Elas já são frias e quentes e vão girando e afunda e sobe pelos oceanos afora, né? No lugar frio, no lugar quente, então isso vai inverter. E quando inverter, aí o clima muda muito mesmo, vai mudar totalmente. Tem uma mensagem que fala de alguns anos atrás que dará neve no sertão nordestino, falando do Brasil, né? Em outros lugares vão aquecer, isso vai aumentar o nível dos oceanos, e as cidades e os lugares mais baixos sofrerão, né, com essas águas e tudo mais. Agora, o que contribui também é, como é que chama? O gás metano. O gás metano, todas as folhas, todo o material orgânico que se produz na Terra, ele acaba indo parar nos rios, né? Todos os rios do mundo desaguam lá no oceano. E esse material afunda e vai para o fundo, e o fundo é frio. E ele, lá nesse fundo do mar, ele dissolve e gera o gás metano. Só que está muito gelado, quase congelado, e ele fica preso lá no fundo. Tem milhões e milhões e milhões e bilhões de toneladas de gás metano no fundo do mar. Então, com o calor, com esse aquecimento global, esse metano está subindo. Só que quando ele sobe em forma de gás. E forma bolhas na superfície do oceano. Há alguns anos atrás, há muitos anos atrás, eu vi um programa no Discovery que mostrava uns cientistas com um barco num mar, num determinado lugar, e o mar ficava fervendo assim, né? Fervendo não, com bolhas, né? E eles pegaram um isqueiro e acenderam e pegou fogo, né? Era o metano que estava subindo. Depois, muito antes disso, eu havia lido numa mensagem que o mar ia pegar fogo. Aí eu não entendi nada. Depois disso eu entendi.
Onde esse metano borbulhar e subir muito, e tiver alguma fonte de ignição, pode pegar fogo sim. Independente disso, ele sobe e vai formando o efeito estufa, que produz mais calor, que dissolve mais, que esquenta mais, e assim, um ciclo, né? Um ciclo vicioso. Vai acontecendo mais calor, mais dissolve, mais derrete o gelo e vai por aí. Esse gás metano vai ser uma grande complicação, né, para a humanidade. Ele é produzido através disso, eu anotei também, porque eu nem sabia que tanta coisa produzia gás metano. A extração de combustíveis minerais, ou seja, as extrações, tudo que tira debaixo do solo acaba gerando esse gás metano. Os vulcões também, né, a digestão dos animais, né, lembra que já falou isso até na televisão. E a decomposição da matéria orgânica. Tem uns outros de menor importância, mas eu nem anotei. Tudo isso produz o gás metano. Então, tem a produção dos animais. Eles falam o pum das vacas. Já ouviu falar isso? Não. Já deu muito da televisão isso? Já falou bastante disso. E talvez, agora que me ocorreu, né? Porque há 50 anos atrás, 50, sim, 60 anos atrás, 1950, 1960, 1970, comia-se carne, sim. Mas comia-se carne de porco, todo mundo criava porco, e galinha, mas quase não matava boi, a não ser que nas cidades, assim, né, matassem, que vendesse carne de bovina, mas sinceramente eu não sei. Era uma época que se produzia, aí já vem outra carreira, né, outra coisa. Produzia-se muito café. Os lugares frios eram cobertos de lavoura de café. E o Brasil exportava café para o mundo todo. Acontece que o mundo resolveu produzir café. E muitos países da África e de outros lugares produziram café. Chegou um ponto que saturou tanto de café o mundo que o café perdeu o valor e as pessoas estavam indo à falência, com aqueles montes de café guardado. Isso foi no Brasil. O governo resolveu queimar café, isso em torno de 1960. Queimou-se milhões e milhões e milhões de toneladas de café, né? Para diminuir o café estocado, o governo pagava os produtores, queimava o café, os produtores não ficar no prejuízo e ficar falido e depois não ter como continuar. Passou um tempo, o governo resolveu mandar arrancar as lavouras de café. Então, arrancou a lavoura de café. E onde tirou o café, fez pasto. E aí, porque o terreno já estava desgastado, já estava tudo preparado, então começou essa criação de gado, né? Que hoje se estendeu, que o Brasil é o maior produtor de carne bovina do mundo, né? Não só de bovina, mas de suína e tudo mais. Então, toda uma cadeia, né, de mudanças, assim, ao longo das décadas, vai chegando a esse limite. Então, como tem muito boi, de repente isso passou a influenciar também, né? Sem contar o tanto de árvore que tirou, que não produz, né? Que não produz mais oxigênio, porque, bom, esse é outro assunto lá das árvores, das florestas, que faz, que não está no nosso... no nosso roteiro. Depois, por causa desse desequilíbrio todo, tem as secas e as inundações. Muita seca em muitos lugares, inclusive agora, que estava chovendo horrores na Bahia, e depois choveu no Espírito Santo, no Rio Grande do Sul, era uma seca atroz, não se produziu nada, perdeu toda a safra de tanta seca. Sem contar as secas na África, em um monte de países aí, né? E quando vem chuva demais, é um desequilíbrio mesmo, né? Tem umas páginas dedicadas a clima
né? Especial, eu consulto mais, eu trabalho mais no Facebook. E eles mostram o clima do mundo. Olha, mas é assim uma coisa altamente dolorosa de ver, né? Cidades, populações, tipo essas enchentes que deram aqui no Brasil, isso dá pelo mundo inteiro, né? Gelo lá no deserto, às vezes o deserto é frio mesmo, os coitadinhos dos camelos, cheio lá no meio do gelo, cheio de neve, sabe? Muito desequilíbrio mesmo. Tudo, são todas coisas encadeadas, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. Depois tem os terremotos, né? Os terremotos que aumentaram muito. Tem gente que diz que não aumentou, que na verdade porque tem mais estações para medir, aparelhos de medição. Mas eu acredito que com esse tempo que nós estamos vivendo de transição planetária, os terremotos aumentaram mesmo. Eles não estão só no círculo de fogo, né, no anel de fogo do Pacífico, mas agora estão dentro dos continentes também, inclusive na Europa, num outro lugar. Assim, são 300 mil terremotos por ano. Nossa! Aqui no Brasil tem dezenas, muito terremoto. Só que eles são 1,8, 2 e pouquinho, né? Tem, inclusive, um monitoramento de terremoto aqui no Brasil. Brasileiro mesmo. Esqueci o nome agora. Muito interessante, que dá... Nossa, eu fiquei admirada quando eu vi como tem terremoto nesse Brasil. Eu né? nem sabia disso. Às vezes não acontece nada, mas às vezes racha a parede das casas, né? Faz algum dano, essa coisa toda. E ele está fora do cinturão de fogo e começou outro dia um terremoto Mid-Atlantic Ridge, ou a Cordilheira Mesoatlântica. Entre a América e a África, há uma grande cordilheira no meio do mar. Alta, muito grande, muito alta. E começou a acontecer uns terremotos ali. É um lugar extremamente perigoso, né? No meio do mar, de um lado a América, do outro lado a África. Passando desse... que não dá para medir. É uma tragédia que a gente não consegue medir, se ela... Mas acho que está tudo encarreirado mesmo, né? Tudo preparado. As coisas não acontecem assim, né? Não acontecem assim. Quem já leu o Ramatiz, Mensagens do Astral? Tem aqui. Mensagens do Astral. Mas esse livro, ele, sei lá, deve ter uns 40 anos. Ele já tem PDF na internet. Sim, mas outro dia eu descobri, eu abri o PDF, que eu pensei que eu queria copiar umas perguntas com respostas para publicar, mas aí não é permitido. E eu vi que, num que eu baixei, antes de começar o livro, antes do índice, tem tanta mensagem, sabe? De pessoas criticando. Olha, mas eu fiquei meio injuriada com aquilo. Falei, nossa, como pode botar mensagens denegrindo, né, a obra? Tem um site que é domínio público. Tem muitas obras lá disponíveis em PDF. Porque quando que a obra tem um prazo, né, de direito autoral. Sim. Inclusive já tem música dos Beatles lá de graça. Então eles têm prazo, né? Inclusive eles têm prazo, acho que são 40, 50 anos. Eu tô falando aqui na ignorância, tá? Mas esse site domínio público... O livro dele é de 1950, mais ou menos, já passou da hora, né, de tornar público mesmo. Mas é um livro maravilhoso. Agora, não vale botar coisas junto, né? Coisas que denigrem o livro. Se faz isso, aí eu penso assim, nossa, o que não alteraram dentro do livro? Não, eu já acho o contrário. Eu acho que quem mais
Quem mais fala mal, mais dá curiosidade para a gente saber o que é. Pode ser, pode ser. Eu assisti uma pessoa falando, nossa, eu adoro hater. Quanto mais eles falam mal de mim, mais gente me procura para saber o que acontece. Mas, tia, eu sei a resposta da pergunta, mas eu só vou fazer essa pergunta porque eu sei que existe muita gente, não estou falando ignorante não, mas voando no assunto, assim. Tudo isso que a gente vive, as mudanças climáticas, essas guerras, esse amor esfriando, essa desordem toda, a gente, a gente sabe, né, no nosso off que a gente conversa, que isso é uma coisa programada. Mas você acha que isso tem a ver com a volta de Jesus? Ou não, é uma coisa que realmente é uma programação dessa transição planetária de acontecer? Olha, Letícia, tem ainda, o que eu não abordei, tem o câmbio dos polos, a mudança dos polos, que é uma coisa bem mais severa. E as tempestades solares também. Porque esses é que vão fazer, assim, as tempestades solares estão ficando cada vez mais fortes. Cada vez mais fortes. Mas eu entendo pouco desse assunto. Eu só anotei que nós tivemos uma tempestade G3 e que o máximo é G5. Né? Então, nós estamos perto do máximo já registrado. Essas tempestades solares, por isso que eu já li em alguns lugares que nós vamos acabar ficando sem internet, né? Porque elas destroem satélites, elas fazem interferência na telefonia, queda de energia elétrica que queima esses transmissores, né? Até as linhas de transmissão. No Canadá teve uma tempestade solar que atingiu lá e eles ficaram muito tempo sem energia, sem nada. Foi muito custoso. O prejuízo foi absurdo para consertar tudo isso. Danificação de eletrônicos também. Então, uma tempestade solar... Ai, meu Deus. Uma tempestade solar, ela pode fazer muito dano em muitos setores, né? Quebrou? Deixa eu pôr o meu óculos aqui. Quebrou, não? Não, quebrou nada. Que bom. E elas estão acontecendo muito. Sai do Sol aqueles flares solares, né? Que chegam à Terra. Às vezes vão para outro lugar do espaço, não vêm para a Terra. Mas eles vão causar grandes danos aqui no planeta Terra. Tudo está num crescendo, aumentando e aumentando. Uma hora a gente chega no ápice, né? O outro problema mais grave é a mudança dos polos. Né? Tem o polo geográfico e o polo magnético. Né? Eu estive olhando, o polo norte magnético da Terra, ele é negativo. O polo, nesse negócio, um polo, o positivo, os polos iguais se repelem, os polos diferentes se atraem. Igual pilha, né? Igual pilha. O planeta intruso, aí voltamos a ele está, eu tenho acompanhado já há alguns anos, ele estava longe, fora do sistema solar. Tem um Dr. Sam, que é um astrônomo da Síria, que dava muitas informações, mas o homem sumiu e eu não acho ele mais. Dava muitas informações sobre isso. Então, ele estava fora do sistema solar, e ele foi se aproximando, e chegou em Júpiter, né? Agora ele está em Júpiter. E ainda vai gastar alguns anos, mas eles pelejam com telescópios, com instrumentação, mais ou menos, não tão boas assim quanto a NASA, claro, né? A NASA deve saber, mas não abre o bico, não comunica, não fala nada para ninguém. E essa influência dele, ele está mexendo com a Terra, está influenciando muito a Terra. Você vê que os polos da Terra estão mudando. E há 46 mil anos teve uma inversão de polos, e agora, a qualquer tempo desse aí, deve haver uma nova inversão de polos. Isso vai criar o caos na Terra.
Porque tudo sai do lugar, cadê as cartas dos aviões, dos navios e tudo? Ninguém sabe mais para onde vai, nem o que vai, nem nada. Vai ser extremamente caótico. E isso é uma coisa que está para chegar. Então, vai desestabilizando cada vez mais. Quando este planeta chegar, porque Jesus diz o quê? Você quer saber quando, né? Não, quando não. Quando nem ele sabe. Pois é, pois é. Jesus fala do seu regresso. A gente já sabe a resposta de algumas coisas, né? Que a gente conversa no off. Mas o que eu perguntei é se você acha que isso tem a ver com a volta dele, ou se isso é um acaso mesmo do nosso mau uso do planeta. Não, isso é uma questão cósmica, né? O Brasil, o nosso município tem o prefeitinho com a câmarazinha dele, né? O Brasil tem o governador, o presidente com todos. O sistema solar tem um chefão poderoso do sistema solar, né? E vai por aí afora. A galáxia também tem. Tudo é governado. E o que está embaixo é igual ao que está em cima, né? As estruturas, obviamente, você compara o prefeito com a governança do prefeito, com a governança do sistema solar, é outra história, mas aqui imita lá. Então, existe uma governança poderosa, né? Que realmente governa tudo isso. Esse planeta intruso, ele é um planeta que gira em torno do nosso Sol. Ele gira em torno de duas estrelas, o nosso Sol e uma outra estrela. E ele, né, digamos que o nosso sistema solar estivesse assim, ele gira assim. Ele vem, orbita o nosso Sol, vai embora e vai orbitar o Sol de lá. E volta para orbitar aqui de novo. Né? Ele orbita 2 sóis, muito longe. Essa andança dele nesse período, ele gasta, segundo o Ramatiz, 6.666 anos. Né? Esse número não me soa familiar. Então, 666. É tudo uma questão de frequência, né? Tudo é frequência. E, obviamente, que esse número é uma frequência. É como... não sei, é difícil esse negócio de frequência, porque a gente, para falar, né? Mas, quando o povo, a humanidade, manifestar no global uma determinada... Milhões oram e milhões aprontam. Mas isso tudo gera uma frequência, uma média de frequência. Quando chegar em determinado momento, vem tudo acontecendo certinho. Então, esse planeta intruso, que está em Júpiter, ele chama Hercóbulo, chama Nibiru, ele chama Estrela Azul Caxina, dos Hopi, ele chama Nêmesis, dos povos antigos, e tem mais um carrilhão de nome, viu? Muitos nomes. Cada povo dava um nome. Cada povo dava um nome. Então, ele vem, o polo, né, o polo magnético dele, tipo assim, influência, agarra da Terra, não sei como é que fala isso não, viu? É como se tivesse um de lá, outro de cá. E ele, na medida que ele vai girando a Terra, ele vai puxando e a Terra vai girando. Aí muda tudo também, porque a Terra sai de órbita, né? E depois, quando ele solta e vai embora, a Terra para 3 dias. Essa parada, me lembro de Luiz Gonzaga explicando numa conferência em 1985. É como se você estivesse correndo com uma bacia de água e você para. E aí a água vai. Né? Aí a Terra, então, para. É quando dá os 3 dias de trevas. E aí depois ela volta, se acomoda e volta a girar normal. Mas vai ficar numa órbita diferente. Né? Porque ele diz que quando acontecer todos esses sinais, né? Quando estiver tudo, aí Jesus volta. Aí não sobrou ninguém. Mas vai sobrar muita gente viva na Terra, né?
Além da guerra, né? Que nós nem mencionamos a guerra atômica. Que em pouquinho tempo ela vai fazer. Tem mensagem de Nossa Senhora que diz que ela vai fazer. Que essa guerra vai assim, vai para, dá um tempo, e mais tarde ela recomeça e vai conduzir, que esse movimento iniciado vai conduzir à guerra, à Terceira Guerra. É muito complexo tudo isso, né? Eu já tentei algumas vezes fazer tipo um cronograma, assim, mas, ó, é muito difícil. Muito difícil. O que eu li é que o anticristo, eu já li que o anticristo aparece na Terra antes da guerra, e outros que ele aparece depois não, no fim da guerra. Ele se manifesta, tipo assim, ele aparece e ele consegue um acordo de paz, então acaba a guerra. E aí ele entra na Terra como salvador, né? Com projeção de... Como é que chama essas projeções assim que eles fazem? Na China fazem muito, né? Um leão, uns bichos voando, aquela coisa toda. Ele apareceria assim... Hã? Aquela imagem... Holograma. Então, como um holograma. E aí o povo vai cair de joelho pensando que ele é Jesus mesmo, entende? E não é. E ele vai dar uma de bonzinho, né? Ele vai curar, ele vai fazer milagres, ele vai botar paz, todo mundo vai viver em paz, todo mundo vai ter comida de novo, né? Vai ficar muito bom. Aí depois, igual o Hitler, não foi o Hitler? O Hitler era, nossa, ele era amado pelo povo. Nossa, que maravilha! Sábio, carismático, bonito, não era não, nunca foi. Quer dizer, agora pra gente não, né? Talvez na época as moças achassem. Mas depois ele se transformou naquilo, né? Naquela maldade insana. E o anticristo vai ser mais ou menos por aí. Há umas... as igrejas evangélicas, elas falam no arrebatamento. Mas eu não sei, eu nunca encontrei nada de arrebatamento em nenhuma mensagem católica. Sabe, nenhuma. Tem na Bíblia. Tem na Bíblia. Então, na moinho, né? Uma vai ser retirada, duas mulheres no moinho, uma vai ser retirada e a outra fica, essa coisa assim. Pois é. Mas essas mensagens não falam. Mas também falam que existem uns abrigos, refúgios marianos. Muitos serão levados para lá. Agora, não tem ideia. Eu quase morri de procurar na internet, mas é óbvio que eu não ia achar, né? Porque se o abrigo fosse visível, ora, já tinha sido invadido pelo povo da terra. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Uma casa na esquina, né? Eu já li em outro tanto de mensagens que os extraterrestres, né? Que vem uma nave, inclusive o Luiz Gonzaga falava que uma nave gigantesca pararia em cima de São Paulo, por exemplo, e joga um facho de luz para baixo. E ali as pessoas que estiverem na frequência, não vai sugar todo mundo, aqueles que estiverem na frequência do amor, na frequência do amor, porque o amor é a base. Ele ainda falou essa comparação. O 0 de amor, nota 0. 10 de amor, o amor de Jesus, 10. Uma pessoa que estivesse vibrando em 7 poderia ser recolhido por essa nave. Então a nave pararia, dizer que uma nave dessa recolheria a cidade de São Paulo, os escolhidos, né, os que estiverem nessa vibração, em 10 minutos. Então seria muito rápido. É só uma coisa para deixar clara para quem de repente está falando, não está entendendo a vibração, é que tudo é energia. Tudo. Quem fala, desliga o celular e joga fora, porque até o seu celular é uma onda, é uma energia. Isso aí. Você ouve rádio, você tem micro-ondas. Então, se você não acredita em nada disso que a gente está falando, joga fora o seu micro-ondas, joga fora o seu rádio, joga fora o seu celular, joga tudo fora.
E ainda tem o doutor Scala de Hawkins, você deve conhecer, né? É um médico americano que conseguiu medir a frequência das emoções. Ele faz em ordem de cor, né? Aquele cone, né? De vibração, de frequência. Então, o ódio, né? O ódio não, é a vergonha, que é o último, a vergonha, assim, né? Aquela timidez, aquilo é a de frequência mais baixa. Depois tem o ódio, a raiva, um pouco mais alto, e a partir de 200 é a frequência da Terra, e a partir daí, então, vem, a alegria está em 640 já, e em 1000 a frequência das altíssimas, né, dos altíssimos seres de luz, como Jesus e outros, né? Então, é preciso realmente desenvolver uma alta frequência. Pensamento e sentimento influenciam nisso. 100%. 100%. Eu É um desafio. sinto e projeto. Então, não tem como eu pensar uma coisa e sentir e fazer e ser diferente. É a mesma coisa de eu pegar uma semente de manga, plantar e colher maçã. Pois é. Não dá. Se eu vou plantar manga, eu vou colher manga. Então, tem muitas pessoas, eu me enquadro muito nisso também, que às vezes a gente fica numa onda de... A gente entra num patamar vibracional baixo e espera que coisas boas vão acontecer. Murmura, lamenta, reclama. Entra nessa onda do dia inteiro. Já acorda, chutou o pé, já está reclamando. Aí o elevador demora, você reclama. Você está no trânsito, você buzina. É o sinal que demora. Aí você já vai entrando nessa onda. Aí você chega no final do dia que tudo esteja bem, mas não vai dar. Pois é, porque reclamar é clamar 2 vezes. Quando eu reclamo, eu clamo por aquilo e clamo de novo. É clamar 2 vezes. Se eu reclamo, reclamar é a última, tá na última da lista para se fazer, né? Então, imagina a gente assim, como se fosse o que a gente está falando está gerando, né? Uma luz, um comprimento de onda, uma cor, né? Do nosso coração, da nossa mente. E isso vai chegando nas pessoas, e as pessoas vão absorvendo, recebendo ou rejeitando, né? Essa é uma coisa muito boa, uma matéria muito boa de ser estudada. E quanto mais se aprende, mais responsabilidade mais a gente tem, né? Quanto mais sabe, mais responsável é. Por isso que eu não consigo mais ficar de boca fechada. Que bom. E tem uma coisa interessante também, que quando a gente fala, primeiro é pra gente, né? Primeiro... Sim, então, o ouvido mais perto é o nosso. Então, esse novo momento que eu estou vivendo na minha vida é um momento de muito estudo e aprendizado. E eu não quero ficar limitada a esse estudo e aprendizado aqui sozinha. Por isso que eu estou chamando gente grande. Estou chamando você, estou chamando outras pessoas para alinhar o que eu estou estudando. E o meu desejo é que essa mensagem chegue no coração das pessoas com muito carinho. Eu não quero levantar bandeira de religião. Eu sou servo de Jesus e Jesus, em momento nenhum, levantou bandeira de religião nenhuma. Na Bíblia não tem nada escrito. Só vai ser salvo quem for católico, quem for isso e aquilo. Nada tem escrito aqui em relação a isso. Mas, dentre todas essas coisas que eu sei que você é uma estudiosa, que você estuda isso há muitos anos, tem muitas coisas que você tem já de cabeça já para refletir sobre isso, independente dessa volta ou não de Cristo. O que clama no meu coração mesmo é a mensagem de Jesus vivo no coração das pessoas. Porque o amor está esfriando. Não tem mais amor. Sabe? Hoje a gente perde a paciência por pouquíssimas coisas.
E Jesus é o amor em pessoa, então que ele possa nascer nos nossos corações e inflamar novamente esse amor na gente. Mas que a mensagem de hoje aqui seja forte em relação, não essa vinda, né, que a gente tanto espera. Eu não sei se vai ser na nossa geração, se vai ser na próxima geração, eu não sei. Mas existe uma que ela é para todos, que é o dia da morte. Sim, sim. Esta é o dia para todos. Mas, Ela vai... E eu gostaria de saber se as pessoas estão prontas para esse dia. Porque existe um dito forte que a gente só vai levar aquilo que cabe no nosso coração. A mala que está dentro do nosso coração. é porque Aí vem uma coisa que você vai elucidar muita gente em relação, já que a gente está falando de vibração, de energia, é qual a vibração do nosso coração. Porque assim como está em cima, assim está em cima, está embaixo. Assim como a gente partir daqui, viramos energia. E a nossa vibração, e aí? Pois é. Mas tudo tem afinidade, né? Tem a lei da afinidade, né? Cada um vibra do seu jeito e se afiniza com aqueles, tanto aqui na Terra quanto lá do outro lado. Preparado para a morte é difícil, né? Especialmente com as pessoas mais jovens. Quando começou o Covid e começou a morrer essa quantidade imensa de pessoas, né? Pessoas fazendo faculdade, mães com criancinhas pequenas, né? Filhos, crianças pequenas, jovens assim, com uma carreira promissora, alguém esperando ser o gerente de alguma coisa, ser, né, nomeado para isso. Então as pessoas estavam assim vivendo nisso, sem estar focado nessa outro lado. Então, depois de algum tempo, teve algumas mensagens de algumas casas espíritas falando, né, pedindo que se orasse muito, porque tinham milhares e milhares e milhares de pessoas, de espíritos que haviam desencarnado e estavam assim perdidos, porque o que fazer? Como? Cadê minha mulher? Cadê meu marido? Cadê meu filho? O que eu estou fazendo aqui? Eles não me respondem, eles não falam comigo. Ficam naquela aflição. E pediram, então, que as casas espíritas dedicassem mesmo um tempo de oração, né, de socorro, para socorrer esses desencarnados. E até hoje, uma boa parte dos desencarnados morre o corpo e eles continuam aqui na Terra, porque estão totalmente despreparados, né? Eu não sei se... não imagino o que as pessoas pensam, entende? Se, assim, o meu corpo morre, e o que eu faço? Eu desapareço? Que eu não preciso cuidar desse outro lado, dessa possibilidade de continuar vivo, né? Desde criança, eu sempre fui às voltas com esses assuntos, e Bíblia e tudo mais, então não consigo pensar assim, acho que não tenho, será que eu estou preparada para a morte? A morte do corpo físico? Né? Porque se não tiver, fica complicado mesmo. E essa preparação, ela tem a ver com oração, com meditação. Meditação é uma coisa fundamental, né, na vida. Eu estava lendo esses dias que a meditação, ela cura o nosso corpo, ela cura no cérebro, ela cura a raiz dos nossos defeitos, digamos assim, né? Do orgulho, da vaidade. Você vai meditando e meditando, isso vai diminuindo até desaparecer esse lado nosso com a meditação. Importante meditar, né? Meditar, orar, louvar, agradecer, adorar, adoração, tudo a ver. Né? Cada um faz do jeito que pode, do jeito que consegue, o melhor que se adapta. Mas isso é indispensável. E fé. Até. Que Pois fé é como você pisar e não ver o terreno. Então, fé para valer, né?
fé e amor e caridade que se manifestem nas ações, né? Com ética, né? Então, se eu trabalho fazendo determinada coisa, que eu tenha total ética e faça a minha vida, do meu trabalho, aquilo que realmente deve ser feito dentro das orientações do Evangelho. Porque muita gente vai na igreja, essa coisa toda, e não age adequadamente, né? No sinal de trânsito, na loja, sei lá onde. Dentro da própria... Uma coisa tem que se adaptar à outra, tem que corresponder. O que está dentro tem que ser igual está fora. Eu penso aqui e faço cá fora. Verdade. A mensagem, é muito desafio, né? É um muito desafio. Um desafio diário, cuidar do nosso tempo, cuidar dessa igreja, cuidar desse templo. É um desafio diário. Não é nem diário, não. Até com o corpo, né? Porque o corpo é o templo, né? Da presença divina, do Divino Espírito Santo, como diz outros, né? Mas é o templo. E o coração é o altar. Então, o corpo tem que ser absolutamente respeitado, né? Aí eu tive pensando, nossa, respeitar tomando uma cachaçinha assim, não está respeitando muito bem, né? Imagina a presença divina ancorada aqui, né? Nossa, o respeito tem... Aí quando eu falo, aquilo que eu falei, eu até deixei um post lá escrito e falei até no começo, para quem não tem conhecimento do assunto, fecha aqui e vai embora. Todos esses conhecimentos, né, que você está passando hoje, para quem não tem conhecimento, melhor coisa é o tempo da ignorância. Quem vive assim a vida como se não fosse acabar, como se nada tivesse acontecendo, eu falo isso por mim. Primeiro por mim. Primeiro, tudo que a gente fala é aquilo que a gente conhece ou aquilo que a gente viu ou já viveu. Então, ninguém fala nada aleatório. Mas eu vejo a gente vivendo como se nada fosse acontecer, como se o mundo não fosse acabar, como se a nossa vida não fosse acabar, como se o nosso corpo não fosse um templo santo. E independente do que a gente bota dentro, né, o que a gente bota dentro, eu acho que o pior é o que a gente faz dentro. Sim, com certeza. Sabe, o que a gente faz dentro da gente. A falta de perdão, a falta de amor, o ódio, a timidez. Eu não vou falar de Jesus porque eu tô com vergonha. Eu não vou falar, não vou abrir minha boca, porque eles vão pensar de mim. Tô nem aí que eles vão pensar de mim. Mas não é tão simples. Eu sou falha, cheia de defeito, mas existe algo dentro de mim que ecoa muito mais do que os meus defeitos. Então, a mensagem, né, a mensagem que você carrega, todo conhecimento que você carrega é muito maior do que aquilo que se considera defeito. Então, como a gente ficar de boca fechada mais? Então, falando de vibração novamente, falando de energia, se a gente continuar nessa onda, né, de não perdoar, de não amar, desse ego inflamado, né, de tudo é para mim primeiro é para mim, igual a história que você falou das pessoas que puderem, né, guardar um pouco mais, dividir, compartilhar com o outro que não pode. Essa vibração é difícil você manter, sabe? Manter essa vibração muito tempo, que ela vai... Sim, a gente oscila, né? Oscila, sobe e desce. Sobe e desce. O importante é sempre reajustar. Se não está numa frequência boa, se teve um aborrecimento, ficou triste, reajusta. Quando percebe, reajusta. Canta uma música, põe uma música do Padre Marcelo, um louvor para tocar e canta junto. Reajusta na mesma hora, né? Chama por Arcanjo Miguel, clama por Nossa Senhora, por Jesus, e a vibração retorna, e reajusta e vai bem, né? Há um tempo atrás, há uns 2 anos, eu comecei a estudar o Advaita Vedanta, que é assim, Deus está em mim, Deus está em você, Deus está em tudo,
Deus está em todos, nada existe fora de Deus. É como se Deus tivesse, o universo inteiro tivesse dentro de Deus. Está dentro de Deus. Né? A vibração, o amor de Deus, a força de Deus, o poder de Deus, gera fluxos e ondas de energia, de amor, e que sustenta tudo. Se Deus se retira, nós não, sumiu, não existe mais. Então, se Deus está em mim e Deus está no outro, ora, o que a gente vê lá é uma pura manifestação de terceira dimensão, porque o outro é a presença divina também. Todos somos presença divinas. E a presença divina é linda, é perfeita, né? E ela está ancorada no nosso coração. Eu gostei muito desse tipo de visão, né? Desse tipo de estudo. E hoje eu gosto muito do Joel Goldsmith, que é um bom, sabe? Uma boa educação, um bom livros, boa filosofia para se ler. E o Yogananda, na verdade, assim, a gente ama Yogananda, né? No Facebook tem diversas páginas dele, né? Ele já morreu, já tem tempo, mas o pessoal publica, né? Textos dele, falas. Não, você fala de novo que meu telefone deu uma travada aqui. Você parou no Joel Goldsmith. Aí você foi falando o outro. O Yogananda. Yogananda, que é hindu, né? Ele viveu muito tempo nos Estados Unidos. Ele é um avatar. Ele viveu aqui, mas ele tinha bilocação, entende? É cheio de história a vida dele, umas coisas maravilhosas. Dá a impressão que ele é um ser quase do nível de Jesus, assim, né? Então, as escritas dele são fabulosas, né? Maravilhoso mesmo. Coisa que traz paz ao coração. A única coisa... Eu tenho uma lista aqui de livros que eu quero comprar esse ano ainda. Eu não sei se é dele. O Segredo da Sabedoria dele? Não sei. Não sei, não. Eu não tô achando, porque eu tenho um filho que pega meus papéis aqui para desenhar. Aí eu... Às vezes eu vou lá no quarto dele, eu acho rascunho meu lá, falo, que bom, todo desenhado. Mas faz parte. Mas o assunto é grande, o assunto gera dias e dias, porque acho que tem muitos anos que você estuda, mas o meu desejo maior mesmo é que as pessoas possam abrir o coração para a mensagem de Cristo. Que elas possam abrir o coração para o amor, independente de religião. Não acredito em Deus, não acredito em nada disso. Beleza, não estou aqui para questionar nada disso, mas que elas possam se abrir para o amor. Sim. Porque eu penso que se tivesse uma gotinha de amor lá na Rússia, isso não estava acontecendo. Uma gota que fosse. Isso não estava... Mas o povo não... O povo também tem um karma, né? Mas, olha, não se esquece que está lá na Bíblia também. Um terço da população está do lado do Cristo, 2/3 do lado do anticristo. Né? 2/3 serão emigrados para esse planeta intruso, vão tudo embora, fazer evolução lá. E 1/3 vai para a Nova Jerusalém, como diz na Bíblia. Não é na Nova Jerusalém que a Bíblia diz? Não é? Então, é só 1/3. 2 bilhões é alguma coisa. 2,5 bilhões, arredondando assim, né? Os outros não. Então, é a maior parte. Mas é a garantia total de Jesus e de Nossa Senhora que, independente de onde você esteja, você será protegido. Ou liberado, libertado, entende? Guardado, que os filhos de Deus, né? Os escolhidos de Deus.
escolhidos que se auto-escolheram, escolheram, né? Escolheram seguir, né? Escolheram esse caminho, né? Então, é o que eu acho mais, é o que eu acho mais divino, assim, em Jesus. Não obriga a nada. Não. Quer me seguir, vem. Não quer, paciência. Mas se você chegar lá no final e se arrepender, ainda é bem-vindo. Então, Sim. esse amor sem julgamento, esse amor puro que eu clamo todos os dias na minha vida. Porque é fácil amar a gente quem está pertinho da gente aqui, né? Muito fácil amar um filho. Né? Às vezes é difícil também, né? Mas é mais fácil. Agora, difícil a gente amar esses momentos, nesses momentos de guerra, quem está proclamando guerra. Às vezes a gente se pega nos pensamentos assim meio malucos, né? Não? Pois é, mas digamos que a gente estivesse lá. Que coisa horrível, né? Que dor, que dor. Você perder sua casa, sua família. Você tem que sair naquele frio de quase 0 grau, com aqueles casacos gigantes, e andar, e andar, e andar. E chegar num lugar com uma malinha do lado, uma bolsa que não aguenta carregar. Chegar num outro país, ficar lá num lugar sem nada, esperando a boa vontade que eles tragam comida. Nossa, é muito... Não, honestamente, a gente fez um momento aqui em casa, eu, o Gustavo e o Henrique, de gratidão, né? A gente viu uma cena de uma mulher sozinha com uma criança no colo, atravessando, né? Aí eu falei, Gustavo, aquela mulher podia ser eu. Sim. Podia ser eu atravessando com o Henrique no colo e você ficou para trás, né? Porque você não se viu na idade permitida e eu fiquei para trás, né? Então, assim, a gente fez aquele momento de gratidão mesmo porque a gente estava ali em casa, estamos em casa, juntos. Quer dizer, fala. E nós fizemos, o Henrique fez, foi muito engraçado, ele falando, Papai do Céu abençoa as pessoas, sabe? A gente clamando por essas pessoas, porque é uma sensação de potência muito grande. E a única coisa que assim, que eu tenho em mãos, que eu tenho em momento, é a oração por essas pessoas. E daquele dia em diante a gente até parou de ver noticiário, ver essas coisas. O Gustavo é uma pessoa que precisa ver noticiário em função do trabalho que ele tem. Mas aquela cena mexeu muito com a gente aqui em casa, aquela cena mexeu muito com a gente e agraciadas somos por estarmos aqui hoje com segurança falando de Cristo. Então, nossa, uma bênção. Tem que agradecer mesmo todo dia, desde que acorda. Nossa, acordei e estou vivo, né? Ai, que cama gostosa, não estou dormindo lá na rua, nem lá lá na Ucrânia, imagina, naqueles abrigos subterrâneos, ou lá naqueles outros países, né, naqueles ginásios, naquelas coisas todas. Né? Nossa, eu estou na minha cama, na minha casa, tem café. Quanta coisa para agradecer. Muita. Gratidão e gratidão mesmo. Muita coisa. Também outra coisa muito boa, Letícia, eu não sei se todo mundo conhece, são os 28 dias de gratidão de Rhonda Barney. Não conheço. É livro? Não, tem livro também, mas tem os vídeos, um por dia. O primeiro dia você agradece as pessoas de casa, no segundo dia. Tinha um grupo de WhatsApp, que eu já fiz esse curso 2 ou 3 vezes. Aí de noite, a pessoa entrava no grupo e anotava 10 gratidão daquele dia, daquele tema, sabe? Olha, muito bom. 28 dias de gratidão, Rhonda Barney. Rhonda Barney. Depois eu te mando lá um dia lá no WhatsApp para você anotar, porque é muito bom. Vamos começar hoje. A gente fica admirada de quanta coisa a gente tem para agradecer. É infindável, infindável. Né? Infindável mesmo. Eu quero muito agradecer ao seu sim para esse momento.
Eu já estou indicando o seu Facebook para muitas pessoas, porque lá tem muitas mensagens, muita mensagem, tem muita coisa esclarecedora. E não é, comecei a falar sobre isso hoje, não. Ela fala disso tem tempo, muito tempo. E quando me veio esse desejo na mente, assim, gente, eu preciso puxar a mala para as pessoas conhecerem essa pessoa maravilhosa que detona bomba atômica no cérebro das pessoas. Abre a mente de um jeito que você nunca mais volta do mesmo jeito. Então, assim, eu sou grata, muito grata pela sua vida, muito grata por todos os livros que você já me emprestou. Eu me recordo de chegar na sua casa e ver aquela estante de livros. Meu Deus! A Marquise, então, nossa, todos lá. Eu já não leia Ramatiz. Se você quiser viver na ignorância pro resto da vida, não leia. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Mas, na verdade, eu fiquei muito preocupada, porque eu faço reuniões online, já tem mais de ano, né? A reunião de oração, né? Mas assim, eu nunca tinha feito, ainda mais que eu nunca uso Instagram, não sei nem como é que mexia nisso. Mas eu com muito carinho eu falo isso, sabe? Esse momento não, por mais que a gente não esteja aqui com o joelho no chão, clamando, tal, fazendo todos aqueles rituais, não deixa de ser um momento de oração. Ah, sim. Eu tenho uma conexão com Cristo muito engraçada. Muito engraçada, não, acho que é até feio falar isso. Particular. Eu converso com ele do mesmo jeito que eu estou conversando com você, sabe? Eu puxo uma cadeira, chamo ele para sentar, falo, olha, véio, a parada é a seguinte, vamos sentar aqui agora. Aqui. Eu chego a puxar o cinto de segurança no carro quando eu quero conversar sério com ele, sabe? E porque algumas pessoas têm uma ideia de que Jesus está muito longe. Uhum. Não, ele não está longe, ele está dentro da gente, ele está perto da gente, ele só está esperando a gente abrir o coração. É a única coisa que ele quer, é o nosso coração. Sabe, eu li um livro de um testemunho de uma pessoa, desse meu primo, do Júnior, e tem uma passagem nesse livro que o pastor da igreja, ele pede uma oferta das pessoas, né? Não, Deus está pedindo oferta, oferta, oferta. Quando a gente fala de oferta nas igrejas, vou fazer só um parênteses, né? As igrejas precisam de dinheiro para se manter, né? Água, luz, etc, etc. Claro, com certeza. Fechei o parênteses. As pessoas falando de oferta tal, e vai uma mulher lá na frente e fala, Jesus, eu não tenho nada. A única coisa que eu quero, que eu tenho é meu coração. E aquilo mexeu muito comigo, porque Deus é o Deus da prata, do ouro, de tudo. Ele não precisa de um carro, ele não precisa de um apartamento, ele não precisa de um Pix de 1 milhão. Ele não precisa disso. Ele precisa que nós ofertamos o nosso coração. É só isso que ele espera da gente. Sabe? Então, assim, com todo amor. Esse momento aqui, eu não consigo enxergar ele diferente de um momento de oração. Não consigo ver diferente disso. Sou bem ousada em falar. Então, assim, é frequência, né? É a frequência do conhecimento, provavelmente raio dourado. Mas quem estuda os 7 raios, né, vai gostar disso. Aí outra pessoa que me apresentou os 7 raios, eu nunca mais fui a mesma pessoa depois de conhecer os 7 raios. Mas o desejo mesmo é que a gente possa abrir o nosso coração para Jesus, independente de religião, independente de crença, do que não acredita ou não, que a gente possa amar mais o próximo. Mas para a gente amar o próximo, a gente precisa amar a gente primeiro. Então, amar a gente primeiro é cuidar do nosso corpo, é cuidar dos nossos pensamentos, é cuidar da nossa vibração. E esse ensinamento foi maravilhoso, né? Abaixou a vibração? Volta de novo. Bota uma música, lê uma Bíblia, faz esse exame diário, né? Essa análise diária
eu acho que de segunda em segunda está se analisando, porque o diabo ele usa desse momento nosso de desligar, de automático, para fazer o que ele quiser. Pois é. Bom, eu fiquei muito cismada, né, de falar aqui, conversar com você, mas como está só você, eu só vejo você, então fica tudo bem. Parece que nós estamos conversando apenas. Mas a intenção é justamente essa. A intenção é deixar gravada, deixar depois distribuída em outros canais, né? Que essa mensagem ela chegue para outros lugares, né? Mas a intenção é essa, que eu chamei você justamente para isso, para você falar do jeito que você fala para mim. Uhum. Eu sempre falo quando eu falo isso, nossa, eu vou lá beber da fonte. É ficar, não sei se você viu, eu ficava aqui de boca aberta, nossa, gente, como tudo faz sentido, tudo faz. Quando você entra num grau de estudo, né? Quando você fica no automático, achando que nada está acontecendo, tudo é acaso. Mas quando você começa a estudar e você falando, tudo que você foi falando, tudo vai fazendo, vai encaixando, vai fazendo sentido, e vai ficando mais lúcido em tudo. Eu quero muito agradecer. Esse é um assunto que a gente vai para dias e dias e dias e dias. Aí eu gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem para essas pessoas que estão achando aí que nada está acontecendo, que está todo mundo na linha do ônibus, curtindo a paisagem. Como eu disse aqui, Ou melhor, deixar uma mensagem para mim. portanto, como está aqui em Mateus 24, conservem-se alerta, vigilantes, pois não sabem quando isto se passará. Este e mais orai e vigiai. Só isso. Fique esperto, fica alerta. Não dorme, não. Não fica vendo TV, né? Faz o que tem que fazer. Ora, medita, lê, aprende, estuda e ora muito. Pensa em Deus. Faz o seu serviço e pensa em Deus. Não deixa o pensamento passar pela cabeça. Não fica com pensamentos mirabolantes, girando e girando e girando. Pensa em Deus. Pensa em Jesus. Pensa em Nossa Senhora. Pensa no santo da preferência. Mas pensa lá nos seres de alta luz, de alta frequência. Para manter o equilíbrio. E toda vez que cair a frequência, volta de novo. Só isso. Uau! Aliás, tudo isso. Verdade. Tudo isso. Eu estava até conversando com uma pedagoga, e a gente, nossa, quando isso vai entrar nas escolas? Sabe? Quando esse tipo de assunto vai entrar nas escolas? Porque é tanta coisinha que não faz sentido nenhum. Nunca, minha filha, nunca. Nunca, né? Nunca. Nunca. Quando o anticristo chegar, acaba. Já estão acabando com as igrejas, né? Vai ser assunto para outra hora, né? Esse é um assunto mais comprido também, né? Mas, então, é aprender, guardar no coração, guardar na cabeça os versículos, a palavra do Cristo, porque o dia que não tiver internet, que não tiver livro, que não tiver Bíblia, que não tiver comida, que não tiver nada, a gente ainda possa cair de joelho e clamar por misericórdia e orar e pedir e lembrar, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Orai e vigiai, né? E todos esses versículos mais, né? Perdoar 70 vezes 7. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Guarda isso muito bem guardado no coração e na cabeça, porque um dia a gente vai precisar. Ainda mais vocês são jovens, né? É ensinar para a nova geração, né? Que eu vejo que hoje
posso nem falar isso ao vivo, não, porque é perigoso. No off eu falo com você. Coisa Tem que não conversa dá, perigosa. tem coisa que não dá para falar para muita gente, que... mas é assunto para o nosso off. Muito respeito. Então, tá. Muito obrigada. Eu amo a sua Eu que vida. agradeço. Eu sou muito grata a Obrigada. tudo que você já me ensinou e a tudo que você ensina ainda. Gratidão. Toda minha. Toda minha mesmo. Eu vejo o esforço que você faz todos os dias no seu canal do Facebook, mandando mensagem nos grupos. Eu não participo de grupo, mas mandando nos grupos que eu sei que você faz. E eu sou muito grata. Você é um exemplo para mim, um exemplo de não fique de boca fechada. Pois é. A gente faz o que pode conforme a idade. Você ensina muito, você nos ensina muito, eu sou muito grata por isso. Você ensina com vida, com ação, com atitude. Não é só um Ctrl-C, Ctrl-V, não. Você ensina com as suas atitudes, com as suas ações. É isso que eu quero para mim, é isso que eu quero aprender, é isso que eu quero modelar, é isso que eu quero roubar para mim. É ensinar com ação, ensinar com atitude. Não com palavrinha bonita. Muito obrigada, uma boa tarde para você. Eu que agradeço. Boa tarde, minha filha. Fica com Deus. Beijo.